O aniversário que desmoronou. O restaurante tinha aquele brilho falso de lugar caro demais para ser sincero. Os talheres de prata reluziam sob a luz amarelada, as taças de cristal captavam reflexos que dançavam como risadas contidas. Eu havia escolhido a mesa no canto perto da janela, onde a vista para a cidade iluminada deveria ser romântica. Mas romance naquele momento era só a fachada que meu marido insistia em manter. Ele chegou atrasado, como sempre. Não com desculpas, mas com aquele sorriso largo, como se o mundo lhe devesse algo. E claro, não veio sozinho. A mulher ao seu lado, alta, de vestido justo demais para um jantar de negócios, se acomodou na cadeira ao lado dele antes que eu pudesse sequer piscar. Seus dedos, longos e pintados de vermelho, roçaram o braço de meu marido enquanto ela pedia um vinho que ele já sabia que ela preferia. Feliz aniversário, querida, ele disse, erguer o copo na minha direção, mas sem me olhar. Desculpe a demora, a reunião se estendeu. A palavra reunião soou como um tapa. Eu sorri lenta, enquanto cortava o bife com precisão cirúrgica. A faca rangia contra o prato. Não tem problema, respondi, finalmente levantando os olhos. Acho que você esqueceu de mencionar que a sua sócia viria também. Ela riu, um som agudo, calculado. Ah, eu insisti. Não queria que o seu marido perdesse a data. Meu marido, aquele homem que ainda usava minha aliança, deu uma risada seca. Você sabe como eu sou, amor. Sempre me atrapalho com datas. Amor, a palavra pesou no ar como chumbo. Eu tomei um gole do vinho, deixei o silêncio se esticar até ficar desconfortável. Depois, com a mesma calma com que se vira uma página de livro, soltei. Engraçado. Porque ontem, quando você disse que ia trabalhar até tarde, eu passei na frente do escritório às 10 da noite. As luzes estavam apagadas. Mas o carro da sua sócia estava estacionado bem na frente do prédio onde ela mora. O garfo que ele levava à boca congelou no ar. Os olhos dela se arregalaram, mas sempre ele tentou se safar. Você está imaginando coisas, murmurou, a voz um pouco mais grossa. Não respondi, colocando o guardanapo sobre a mesa com um gesto final. Eu confirmei. Mandei flores para o endereço que você usa quando diz que está em viagem. A porta abriu, e adivinha quem estava lá? Sorri doce. Ah, e o cartão de crédito que você esconde no bolso interno do paletó. O extrato chegou hoje. 2 jantares no Le Petit, 3 noites no Hotel Mirabeau, todos nos mesmos dias em que você trabalhava até tarde. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca que eu ainda segurava. Ela empalideceu. Ele, porém, ficou vermelho, os nós dos dedos brancos ao redor do copo. Você é doente, cuspiu finalmente. Não, disse, levantando-me. Sou só boa de memória. E de investigação. Peguei a bolsa, joguei algumas notas sobre a mesa, suficiente para cobrir a minha parte, não a dele, e me virei para sair. Antes de cruzar a porta, porém, parei. Ah, e feliz aniversário para mim. Olhei para os dois, para a cena patética que montaram. Porque hoje, finalmente, eu me livrei de você. A porta bateu atrás de mim. Do lado de fora, o ar noturno era fresco, limpo. Respirei fundo. E sorri. A rua estava vazia, exceto pelo brilho fraco das lâmpadas que se refletia nas poças d'água deixadas pela chuva da tarde. Andei sem pressa, os saltos batendo no asfalto úmido com um ritmo satisfatório, como se cada passo selasse algo que já não tinha volta. Não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse a pena. O táxi que chamei chegou em menos de 5 minutos, mas mesmo assim aproveitei aqueles instantes para acender um cigarro, algo que não fazia há meses. A fumaça subiu em espirais no ar frio, dissipando-se como as últimas dúvidas que ainda pudessem restar. Quando entrei no carro, o motorista me olhou pelo retrovisor, talvez intrigado com o sorriso que ainda não havia abandonado meu rosto. Boa noite, disse secamente. Rua dos Lilazes 142. Ele assentiu e partiu. Pela janela, a cidade passava em borrões de luz e sombra, indiferente. Pensei em como era irônico que após tanto tempo planejando, tudo tivesse se resolvido em poucos minutos. Não houve gritos, não houve lágrimas, não houve a cena dramática que ele certamente esperava. Apenas a verdade nua e crua, jogada sobre a mesa como um prato que ninguém quis provar. Cheguei ao apartamento e subi as escadas sem pressa. A chave girou na fechadura com um clique suave. Dentro, tudo estava como havia deixado pela manhã. O sofá com a manta jogada de qualquer jeito, a xícara de café pela metade na pia, o livro aberto na mesa de centro. Mas agora tudo parecia diferente. O ar era mais leve, como se as paredes tivessem exalado depois de meses prendendo a respiração. Tirei os sapatos e deixei a bolsa cair no chão. No quarto, abri o armário e puxei a mala que já estava semi-pronta há semanas, escondida atrás de casacos que eu nunca usava.
Não havia pressa. O voo só saía amanhã à tarde, mas eu queria sentir o peso daquilo, a concretude da decisão. Enquanto dobrava as últimas peças de roupa, o celular vibrou na comoda. Não precisei olhar para saber quem era. O número desconhecido no visor confirmava. Deixe tocando até parar. Depois bloqueei. Na cozinha, abri uma garrafa de vinho que guardava há tempo demais. Não era uma ocasião especial, mas agora qualquer coisa poderia ser. Tomei o primeiro gole em pé, encostada no balcão, observando a cidade lá embaixo, indiferente como sempre. Pela primeira vez em muito tempo não me senti observada. Não havia olhos me seguindo, não havia mentiras para decifrar, não havia a sombra constante da desconfiança. Apenas eu, o vinho e o silêncio que agora não era mais opressor, mas tranquilo. Terminei a taça e fui até a varanda. O vento trazido pela madrugada mexia nas folhas das árvores da calçada, um som suave que se misturava ao zumbido distante do trânsito. Respirei fundo novamente. Amanhã seria outro dia. E desta vez, seria só meu. O sol nasceu pálido sobre os prédios, como se também hesitasse em iluminar demais aquelas horas. Não acordei com o despertador, mas com o peso da própria respiração, lenta e sem pressa. A cama estava fria do lado onde ele costumava deitar, e pela primeira vez aquele vazio não doía. Era apenas um espaço reconquistado. Tomar café tornou-se um ritual sem pressa. A água fervendo na chaleira, o cheiro do pó fresco, o barulho da colher batendo levemente na porcelana. Não liguei a televisão, não chequei mensagens. O mundo podia esperar. Vestir-me foi um ato de escolha, não de obrigação. Uma camisa larga de linho, calças que não apertavam a cintura, sandálias que não faziam barulho ao pisar. Saí sem rumo. A cidade acordava ao meu redor, mas eu não fazia parte daquela correria. Caminhei até o parque, onde os bancos ainda estavam úmidos de orvalho. Sentei-me em um deles, observando um homem alimentar os pombos com migalhas de pão. Ele sorria sozinho, como se compartilhasse um segredo com as aves. Pensei em quantas vezes havia passado por ali sem notar detalhes tão simples. No meio da manhã, entrei numa livraria pequena, daquelas que cheiram a papel antigo. Folheei livros sem compromisso, deixando que as páginas se abrissem onde quisessem. Um volume de poemas chamou minha atenção, versos sobre solidão que não era tristeza, mas liberdade. Comprei sem pensar, como quem adota um animal abandonado. Almocei num restaurante vazio, onde o garçom não perguntou se eu esperava alguém. Pedir um prato só para mim, sem dividir, sem justificar, foi um pequeno ato de rebeldia. A comida tinha gosto de coisa feita sem pressa, e mastiguei devagar, saboreando cada bocado como se fosse a primeira vez. À tarde, voltei para casa com o livro debaixo do braço e uma sacola de frutas que não precisavam ser cortadas em metades iguais. No caminho, parei numa banca e comprei um jornal só para ler as notícias que não me afetavam. Ninguém me esperava, ninguém cobraria explicações se eu demorasse. Dentro do apartamento tirei os sapatos e deixei-os jogados no chão, como sempre quis fazer. Abri a janela da sala e deixei o vento entrar, mesmo que bagunçasse as cortinas. Deitei no sofá com o livro, mas não li imediatamente. Fechei os olhos e ouvi o silêncio, aquele mesmo da noite anterior, só que agora mais cheio, como se tivesse absorvido todas as coisas que eu deixara de lado por tanto tempo. Quando escureceu, acendi apenas uma lâmpada, a que ficava no canto da estante. A luz fraca criava sombras alongadas nas paredes, e por um momento, imaginei que eram as formas de todas as versões de mim que eu havia sido antes. Aquela que sorria por obrigação, aquela que calculava cada palavra, aquela que se encolhia para caber nos espaços dos outros. Agora, elas estavam quietas, finalmente sem nada a dizer. Jantei restolho de queijo, pão e uvas, diretamente na tábua de cortar, sem pratos. O vinho da noite anterior ainda tinha um fundo na garrafa, e o terminei sem cerimônia. Não havia mais amanhãs para poupar, nem contas a prestar. Antes de dormir, escrevi uma carta. Não para ninguém em especial, mas para mim mesma, como se precisasse registrar que aquilo tudo, o café lento, o parque, o livro, a janela aberta, tinha acontecido de verdade. Dobrei o papel e o guardei na gaveta da mesa de cabeceira, entre lenços esquecidos e um relógio que não funcionava. Quando me deitei, a cama parecia maior. Não por falta, mas por possibilidade. E pela primeira vez em anos, adormeci sem contar as horas até o dia seguinte. A manhã chegou sem pressa, filtrando-se pela fresta da cortina como um hóspede discreto. Não houve alarme, nem o peso de um compromisso pendente, apenas o som surdo da chuva batendo nas folhas da árvore do quintal, um ritmo que não exigia nada em troca. Levantei-me quando o corpo decidiu, os pés descalços afundando no tapete desgastado pelo tempo, como se ele também respirasse aliviado.
Vesti a mesma camisa de linho que havia deixado sobre a cadeira, ainda com o cheiro de sol do dia anterior. Na cozinha, a chaleira chiou baixo, quase um sussurro, enquanto o café pingava lento no coador de pano. Não mexi no rádio. O silêncio agora era um convite, não uma ausência. Saí sem guarda-chuva. A chuva molhou meus cabelos, escorreu pelo pescoço e eu deixei. Andei até o parque, onde os bancos estavam vazios e os caminhos brilhavam escuros. Sentei-me no mesmo lugar de sempre, mas desta vez não abri o livro. Em vez disso, observei as gotas caírem das pontas das folhas, como se o mundo estivesse se desprendendo de algo que já não servia. Um homem com um cachorro preto passou a alguns metros, mas não trocamos olhares. O animal farejou o ar, sacudiu a água do pelo e seguiu em frente. Arrastando o dono como se soubesse para onde ir, fiquei imaginando se também eu tinha sido arrastada assim por tanto tempo por obrigações, por medos, por vozes que não eram minhas. Quando voltei para casa, a carta na gaveta parecia pesar mais. Abri-a, reli as palavras escritas à pressa, com letras que ora se inclinavam, ora se endureciam. Hoje não precisei ser útil, havia anotação num canto, como se isso fosse uma confissão. Acrescentei outra linha com a caneta que deixará sobre a mesa, e amanhã também não. Fechei a gaveta devagar. Na sala a janela continuava aberta, e o vento trouxe o cheiro de terra molhada, de algo que crescia sem ser visto. Deitei-me no sofá, os braços cruzados sobre o peito, e fiquei olhando para o teto, onde uma rachadura se estendia como um rio seco. Não era bonito, mas era meu. À tarde, o sol voltou tímido. Abri a geladeira e encontrei meio limão, um pedaço de manteiga e um ovo. Fritei o ovo na manteiga, espremi o limão por cima, e comi diretamente da frigideira, em pé, junto à pia. Não era uma refeição, era um gesto. Um modo de dizer que ainda estava ali, que ainda havia fome, que ainda havia escolha. À noite, não acendi todas as luzes. Deixei que os cantos ficassem na sombra, que os objetos perdessem seus contornos nítidos. Sentada no chão, encostada na parede, escutei o prédio respirar, os canos rangendo, o vizinho do andar de cima arrastando uma cadeira, o zumbido distante de um motor que não conseguia pegar. Quando fechei os olhos, não foi para dormir. Foi para sentir o peso do próprio corpo, a pulsação nos pulsos, o ar entrando e saindo. Não havia mais pressa em ser outra coisa. Não havia mais necessidade de caber. E assim, sem aviso, o mundo continuou. Mas desta vez, eu também. A manhã seguinte chegou sem alarde, como um hóspede que já não bate à porta. A luz entrava em fatias finas pelas persianas, desenhando riscos brancos no chão de madeira. Não me levantei de imediato. Fiquei observando o pó dançar no ar, aqueles grãos minúsculos que se moviam sem destino, como se também tivessem desistido de buscar um sentido. Quando finalmente me ergui, foi com a lentidão de quem não tem compromissos além da própria pele. O café ficou pronto antes que eu terminasse de amassar o pão na torradeira, e o cheiro queimado se misturou ao vapor da água quente. Não corrigi o erro. Bebi assim mesmo, com os grãos grossos no fundo da xícara, como se fossem lembranças que não quisera filtrar. Na rua, o mundo seguia seu ritmo habitual, mas eu já não me sentia obrigada a acompanhá-lo. As pessoas passavam com pressa, os carros buzinavam, as vitrines piscavam com promoções de coisas que ninguém precisava. Eu caminhei devagar, parando aqui e ali sem motivo para observar uma rachadura no meio-fio, para ouvir o canto de um pássaro que teimava em ficar num fio, para sentir o vento úmido que antecedia a chuva. No parque sentei num banco vazio, de costas para o coreto onde uma banda ensaiava desajeitada. As notas saíam tortas, descompassadas, mas ninguém reclamava. Uma criança correu na minha direção, tropeçou nos próprios pés e caiu de joelhos. Antes que a mãe pudesse reagir, a menina já estava rindo, as mãos sujas de terra, os dentes pequenos à mostra. Não havia vergonha naquela queda. Não havia sombra de deveria ter. À tarde, voltei para casa com um embrulho de papel pardo no colo. Dentro, 3 maçãs de casca áspera, um queijo que cheirava a leite cru e um pedaço de pão preto, duro demais para os padrões da padaria. Não era uma compra pensada. Era o que as mãos tinham escolhido sem consultar a cabeça. Comi tudo diretamente da mesa da cozinha, sem pratos, sem talheres, deixando que as migalhas caíssem onde quisessem. À noite, o telefone tocou. O som ecoou pelo apartamento como um alarme falso. Deixo tocar até calar. Não era para mim, ou então era tarde demais, ou cedo demais, ou simplesmente não importava. Afinal, havia algo mais urgente, a maneira como a lua cheia se espalhava pelo chão, como um lago de prata que ninguém mais via. Deitei no sofá, com os pés descalços apoiados na janela aberta.
O ar noturno trazia o cheiro de terra molhada, de folhas podres, de algo vivo decompondo-se para nascer de novo. Não fechei os olhos. Não procurei sonhos. Apenas fiquei ali, respirando em sincronia com a cidade que pela primeira vez em anos, não me exigia nada em troca. A madrugada se esticou como um suspiro longo e com ela veio o barulho dos primeiros passos na calçada. Alguém andava devagar, arrastando os pés, como se carregasse algo pesado ou invisível. Não me levantei para ver. Sabia que não era para mim, assim como o telefone, assim como as cartas que se acumulavam atrás da porta, seladas com carimbos de lugares que já não significavam nada. O céu começou a clarear em tons de cinza sujo, e com a luz veio a lembrança de que o gás havia acabado na noite anterior. Não que isso importasse. O fogão estava frio havia semanas, coberto por uma camada de poeira que se grudava nos dedos como farinha velha. Abri a geladeira por inércia, mas só havia um pote de geleia vazado, uma garrafa de leite azedo e o cheiro acre de algo esquecido no fundo. Fechei a porta com o cotovelo e me encostei na parede, deslizando até o chão. As formigas tinham voltado, traçando linhas pretas pelo rodapé, carregando migalhas que eu mesma havia deixado cair. Observei-as por um tempo, fascinado pela precisão de seus movimentos, pela indiferença com que atravessavam o que restava de mim. Do lado de fora, o homem dos passos lentos parou em frente ao prédio. Ouvi o rangido da porta de entrada, o arrastar dos pés na escada. Não era o carteiro, nem o cobrador, nem o vizinho que às vezes batia para pedir açúcar. Era alguém que não pertencia ali ou que pertencia demais. Os degraus gemiam sob seu peso, um a um, até que o silêncio voltou, denso como antes da tempestade. Não me movi. Se ele quisesse me encontrar, bastaria seguir o rastro de migalhas, o cheiro de café frio, a sombra estendida no sofá. Mas ninguém subiu até o terceiro andar. Nenhum batida na porta, nenhum nome chamado. Só o eco de uma respiração contida, como se o ar mesmo hesitasse em entrar. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens, era tarde. A luz invadiu o apartamento sem permissão, iluminando os copos sujos, as roupas amontoadas, os livros abertos como asas quebradas. Levantei com dificuldade, os ossos rangendo, e fui até a janela. Lá embaixo na calçada não havia ninguém. Só uma mancha escura onde algo tinha sido derramado, ou deixado para trás. Lavei o rosto com água fria, mas a sujidade parecia ter se infiltrado mais fundo. No espelho os olhos estavam vermelhos, as olheiras fundas como poços. Não era cansado. Era outra coisa, algo que crescia devagar, como um mofo nas paredes. Vesti a mesma camisa de ontem, os mesmos sapatos desamarrados e saí sem chave. A porta ficou entreaberta, balançando com a brisa que subia da rua. Não importava. Não havia nada lá dentro que alguém quisesse roubar, exceto talvez o silêncio. E esse eu levava comigo.